Fala galera, aqui quem fala é Thiago Roriz do canal Múltiplos. E hoje vamos fazer uma questão do PAS 2010 da segunda fase, onde ele diz: considere os pontos P do plano tal que a soma da distância desse ponto aos pontos A1 e A2 é constante e vale 10. Calcule a equação da curva descrita pelo ponto P. Senhores, quem tem uma breve noção de geometria analítica da parte de cônicas, sabe que isso aí é a definição de elipse. Vamos entender, vamos pegar aqui a definição da elipse. Opa! Você tem que a definição da elipse nada mais é que a elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano para os quais a soma da distância dos pontos fixos desse plano F1, F2 é uma constante e é igual a 2A, certo? Maior que F1, F2. Vamos entender aqui, eu vou botar a figura e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você tem aqui, ó, uma elipse aqui, né? Você verifica que essa nossa elipse, até da questão, ele dá que o ponto A1 é raiz de menos 21, zero. E o ponto A2 é raiz de 21, zero. Ou seja, o centro dessa tua elipse aí, ele está na origem, tá bom? É igual essa figura aqui que eu estou colocando. Vamos entender um pouco mais. Ó. Você tem aqui, ó, tem alguns pontos importantes para a gente entender. Você tem aqui, ó, esse F1, F2 é o que? A distância focal. A distância focal é 2C, certo? O eixo maior que é o que? Ó? A1, A2, que é igual ao que? A2A. O eixo menor é o que? 2B, que é essa distância B1 a B2, tá bom? Você tem pela definição que P1, PF1 mais PF2 é igual ao que? A 2A, tá bom? Isso aqui é pela definição e alguns pontos importantes. Você tem também, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Você também tem que a excentricidade, o que é isso? É o grau de achatamento da tua elipse, é C sobre A, tá bom? De posse disso, eu não vou demonstrar, vou só colocar aqui para vocês. Eu prefiro colocar sempre assim, ó, que vai ter, ó, a equação da tua elipse vai ser dessa forma, ó, x menos o x do centro sobre a ao quadrado mais y menos y do centro sobre b ao quadrado. Tudo isso é igual a 1. Essa é a minha equação da elipse. Certo? Você olha, ó, que essa equação da elipse, você tem que o centro está no eixo cartesiano, né? Você tem que o eixo maior é o eixo das abscissas. Pode ter o caso de uma outra forma, né? Não é o caso da nossa questão. Por exemplo, você tem uma figura desse tipo aqui, ó. O que eu estou querendo dizer, ó? Você vai ter, ó, o eixo maior vai estar o quê? No eixo das abscissas, no eixo das ordenadas. Ou seja, a tua fórmula vai ser de um outro jeito. Você vai ter o quê, ó? Você teria o quê, ó? X menos
x do centro sobre b ao quadrado mais y menos y do centro sobre a ao quadrado. Nessa daqui, nessa outra figura, você tem o que? A tua elipse, o eixo maior da tua elipse, lá está o que? No eixo das ordenadas, certo? Então, você vai ter x menos x do centro sobre b ao quadrado, e y menos y do centro sobre a ao quadrado, é igual a 1. Então, você tem uma grande distinção, ó. Nessa tua elipse aqui, ó, você tem que o eixo maior está no eixo das ordenadas, e na inicial, ó, o eixo maior está no eixo das abscissas. Isso é uma grande diferença, tá bom? Vamos agora para a nossa questão. Na nossa questão, eu já adiantei, já fiz o nosso desenho. Na nossa questão, ele fala aqui, ó, ele fala que você tem o ponto A, A1, e o teu ponto A2. O ponto A1 é a raiz de menos de 21 sobre 0, e A2 é a raiz de 21, 0. Ele quer que você calcule, você escreva a equação da tua elipse, né? Então, vai ser bem simples, porque ó, ele fala aqui, ó, PF1, ó, mais PF2 é igual a 10. Ele te fala no enunciado, ó, o enunciado lá, ó. Ele fala na questão inicial, enunciado, ó. Considere os pontos P do plano tal que a soma da distância desse ponto A1 e A2 é constante e vale 10. Ou seja, a distância de P A1 a A2 é igual a 10. Por definição que a gente viu lá, ó, PF1 e PF2 é igual a 10. Só que isso, numericamente, né, é igual o quê? Ó? Você vai ter o quê? Numericamente, isso aqui é igual a 2A. Então, você vai ter que 2A é igual a 10. A é igual a 5. Certo? Descobrimos um dado importante. Depois ele fala que ó, os pontos A e o ponto A2 é raiz de menos de 21 e raiz de 21. Ou seja, a distância focal, que é A1, A2, é 2C. Só que quanto vai ser isso aí? Vai ser 2 raiz de 21, que é igual a 2C. Ou seja, C é igual a raiz de 21. Certo? Então, tivemos duas informações importantes. Aí você faz pelo teorema de Pitágoras, você vai ter que A2 é igual a B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Você tem A2, A, né, 5. 5 ao quadrado, 25. Mais, aí B ao quadrado, mais raiz de 21 ao quadrado, dá 21. Passa o 21 para o outro lado, você vai ter que B é igual a 2. Certo? Você achou todos os seus dados. E agora, vamos só fazer a nossa equação. Relembrando, ó, a nossa equação nada mais é que vai ser o quê? Ó? Quem é o seu? X menos x do centro sobre A2 mais y menos y do centro sobre 2 é igual a 1. Opa, b ao quadrado, quer dizer. Então, você tem qual é a equação, né? Você tem, ó, x menos x do centro. O centro não é zero? O x do centro não é zero? Então, vai ficar x sobre a ao quadrado. Ó, se a é igual a 5, a ao quadrado, 25. Mais
y do centro. Y do centro é 0, então vai ficar y. Quanto que é b? Você não achou que b é 2? Então b ao quadrado é 4. É igual a 1. Então aí, ó, nossa equação da elipse. Uma questão do PAS de 2010. Certo? É uma questão que volta e meia cai na prova da UEMA. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.